Olá, pessoal! Bem-vinda e bem-vindo ao nosso canal de filosofia. Hoje vamos conversar sobre Aristóteles e a lógica clássica. Você conhece os modos de argumentação lógica que atravessaram os séculos? Sabe o que é uma falácia? Um silogismo? Existem argumentos válidos e inválidos? De que maneira a lógica simbólica se relaciona com a ciência e a tecnologia hoje? Aristóteles foi aluno de Platão desde os 17 anos e só saiu da academia 20 anos após a morte de Platão. Aristóteles desenvolveu uma teoria que foi de encontro à teoria das formas de Platão. Enquanto Platão buscou inspiração na matemática, especialmente na geometria, que lida com conceitos abstratos a partir de noções como o círculo perfeito, que não pode existir na natureza, senão no mundo das ideias, Aristóteles considerava que certas constantes podem ser encontradas na investigação do mundo natural. Para Aristóteles, toda explicação do mundo natural passa pelas 4 causas: a causa material, ou aquilo do que é feito uma coisa, a causa formal, ou a disposição ou forma de algo, a causa eficiente, ou como algo é levado a existir, e a causa final, função, objetivo ou finalidade de alguma coisa. O mundo dos sentidos seria o lugar da evidência para apoiar sua teoria. Ele passou a estudar e observar o mundo natural e percebeu que poderia construir uma teoria a partir das características que identificam e distinguem cada ente. Assim, as coisas no mundo material não seriam cópias imperfeitas de alguma forma ideal, mas que a forma essencial de um ente é, na verdade, inerente a ele. Seria o mesmo que dizer que, ao estudar os entes de forma particular, conseguimos alcançar um insight sobre a sua natureza universal e imutável. Essa maneira de investigar os entes vai se tornar a forma de raciocínio lógico indutiva. Aristóteles desenvolveu uma classificação completa dos seres vivos, partindo dos organismos mais simples aos mais complexos. A primeira investigação detalhada sobre o mundo natural. O argumento que vai da observação particular para uma enunciação universal é o que chamamos de argumento indutivo, que está muito presente nas elaborações mais diversas das pesquisas científicas atuais que trabalham com ciências experimentais. Importante lembrar que a conclusão da indução tem sempre apenas probabilidade de ser correta. Precisa examinar também se a amostragem é significativa e se existe um número de casos que permita a passagem do particular para o geral. A analogia, ou raciocínio por semelhança, é uma indução parcial, por meio da qual passamos de um ou alguns fatos singulares para uma outra enunciação particular. Aristóteles também desenvolveu o primeiro sistema formal de lógica, com uma forma de raciocínio conhecida como silogismo, que contém uma simples dedução a partir de 2 premissas. Se A's são X e B é um A, então B é um X. Por exemplo, uma característica comum a todos os mamíferos é amamentar seus filhotes. Então, se um espécime é mamífero, irá alimentar seus filhotes. As proposições ou premissas podem ser identificadas como verdadeiras ou falsas. É verdadeira quando corresponde àquilo que expressa. Os argumentos, por sua vez, podem ser considerados válidos ou inválidos. Isso será determinado pela conclusão. Se for uma consequência lógica de suas premissas, será considerado válido. A falácia, ou paralogismo, é um tipo de raciocínio incorreto, apesar de ter uma aparência de correção. O engano seria involuntário, enquanto o sofisma seria uma forma intencional de enganar o interlocutor. Daí a crítica de Sócrates aos sofistas. As falácias formais ocorrem quando as regras do raciocínio correto são contrariadas. As não formais decorrem da irrelevância das premissas, que não são suficientemente lógicas para inferir uma conclusão. Podem ser generalizações apressadas e, de forma geral, utilizam emoções para acionar um tipo de convencimento que exerce poder sobre a dimensão psicológica do sujeito. Podemos listar aqui alguns dos tipos mais frequentes. O argumento de autoridade, desde que a autoridade não seja especialista no assunto. Acontece em situações com autoridades religiosas, jogadores, artistas famosos, por exemplo, quando vendem ideias ou produtos mesmo. O argumento contra o homem, ou de autoridade às avessas, acontece quando não aceitamos uma conclusão fundada nas palavras de alguém que depreciamos. Falácia de acidente ou de generalização apressada ocorre quando uma regra geral é julgada válida em circunstâncias particulares ou acidentais, ou ainda quando, de uma situação particular, universalizamos. Por exemplo, quando diante de um efeito colateral raro, concluímos que a vacina não é eficaz.
Falácia de conclusão irrelevante ou ignorância da questão ocorre quando fugimos da questão, desviando o debate. Falácia de petição de princípio ou círculo vicioso consiste em supor conhecido o que é o objeto da questão. Falácias de ambiguidade, também chamadas de semânticas ou de equívoco, consistem em não esclarecer bem os enunciados ou em atribuir sentidos diferentes nas diversas etapas da argumentação. Falácias de falsa causa acontece quando atribuímos a determinados eventos uma falsa ideia de causalidade. Há ainda outras. Temos aqui apenas um pequeno panorama. As grandes modificações introduzidas na lógica ocorreram a partir do século XIX. A lógica passou a ser simbólica, ou seja, criou-se uma linguagem técnica específica, artificial, para garantir maior rigor para a análise da dedução formal. Recursos como símbolos, letras, números e outros podem agora expressar um argumento com uma série de premissas. A lógica simbólica trouxe muitas contribuições com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Só para ilustrar a sua presença no nosso cotidiano, basta pensar em ativar um ícone de um aplicativo, por exemplo. Aí já estamos ativando uma função matemática, que é um caso particular da lógica simbólica. Tanto a lógica clássica quanto a simbólica estão presentes mais do que imaginamos no nosso cotidiano. Da publicidade aos discursos políticos, não faltam exemplos do bom uso e do péssimo uso da lógica. Se ainda não prestou atenção, começa a observar. Se já vê muito isso, continua a perceber e compartilha com alguém sua percepção. Se você quer saber, se você ama saber, se inscreve, fica ligado e ligado aqui no canal que a gente vai conversar. Se gostou, dá um joinha pra gente saber. Até breve, um beijo, cuidem-se.